da energia solar, ele fica muito quente, muito quente. Um colega meu lá, ele tinha feito, ele estava fazendo doutorado, no mestrado ele fez um concentrador, e ele colocou assim, no ponto do concentrador, madeira, a madeira começava a pegar fogo, o papel começava a pegar fogo, porque fica realmente muito quente, e se passasse a mão ali, ia queimar, tinha que tomar cuidado. Então, as pesquisas assim, da parte térmica, usavam muito essa questão dos concentradores, né? Eu acho que hoje em dia não está indo muito mais para frente, porque o fotovoltaico meio que venceu a briga. Porque gerar energia elétrica, depois você consegue usar a energia elétrica de várias formas, né? E à medida que está barateando cada vez mais a tecnologia do fotovoltaico, eu acho que ela vai ganhando cada vez mais espaço. Mas talvez haja algumas aplicações muito específicas, como por exemplo, eu estava estudando como separar a água, a molécula de água em oxigênio e hidrogênio a partir da concentração solar. E aí você conseguiria produzir hidrogênio dessa forma, usando só energia solar e água. E uns catalisadores lá no meio. Bem-vindos, makers, entusiastas, curiosos e... Aperta aí, João. Alexandre Edmond... Cadê o nome dele? Becquerel. Alexander Edmond Becquerel. Para quem não sabe quem é esse cara aí, esse cara é o criador, não. Ele é quem descobriu o efeito fotovoltaico. Tá vendo ali aquele módulo fotovoltaico atrás do João? Não é para falar dele agora, ele tá escondido. Ele gera energia elétrica a partir de energia solar, e quem descobriu esse efeito fotovoltaico aí dos átomos de silício misturados com boro e fósforo foi esse cara aí, o Becquerel. Tá? Como que é o nome dele? Alexandre, deve ser francês. Edmond Becquerel. Não sei como pronuncia em francês. Pode tirar minha tela agora, João. Hoje o João que tá controlando as telas aí. Vamos pesquisar esse cara depois para entrar no meu hall de cientistas aqui. E hoje nós vamos falar disso aí mesmo, nós vamos falar de energia solar. Não é exatamente um tema maker, apesar de que eu tô com um projeto no meu pipeline de projetos aqui, que é automatizar a minha horta e a energia que vai controlar, vai fornecer, né? Quem vai fornecer energia para essa automação da horta vão ser módulos fotovoltaicos. Então, ela vai ser automatizada e off-grid, independente da rede de energia elétrica. A gente fez lá uma série de podcasts falando mais sobre impressão 3D, Arduino, componentes eletrônicas, e hoje a gente vai para um tema um pouco mais... Não sei se eu ia falar um pouco mais científico, mas não é verdade. Eles simplesmente são... não é mais assim, maker, mas tá dentro do hall de projetos que a gente pode fazer. Você manja de energia? Luciano, bem pouco, hein, cara. O que eu já fiz aqui foi acender LED com isso aqui, ó. Não manjo da parte técnica e teórica, não. Aliás, prática sim, agora teórica, bem pouco. Só sei que é uma benção, viu? E você sabe o que você pode chamar de energia solar, João? Fala aí pra mim, o que você conhece de energia solar? Bom, eu sei que é uma técnica de você transformar a irradiação do Sol em energia elétrica, né? É uma transformação de tipos de energia. E ela é limpa. Ela é uma energia que você não precisa desmatar, teoricamente. Você não precisaria desmatar, você não precisa transpor rio, você não precisa fazer queima de gases, extração de componentes, né, de minério do solo, enfim. É uma energia finita, porque o Sol um dia vai morrer, mas é uma energia limpa e é abundante. Tá aí para todo mundo usar, né? Agora eu vou entrar numa explicação mais completa. É legal perguntar, porque geralmente eu pergunto isso para as pessoas para ver o que elas conhecem, mas e sempre a resposta mais comum é bem próxima disso que você falou, de gerar energia elétrica, mas a energia solar é muito maior do que isso. A energia elétrica, a fotovoltaica que tem o módulo aí atrás do João, ela é uma parte da energia solar. A energia solar,
Eu vou separar em dois tipos aqui, a fotovoltaica e a térmica, mas também tem um terceiro tipo que é muito preciosismo falar. Mas praticamente tudo no planeta Terra é energia solar. As únicas formas de energia que não são solar ou não são derivadas da energia solar em algum momento são as marés, porque quem faz a subida e descida das marés é a relação com a gravidade da Lua, e a geotérmica, porque já é uma energia que está estocada dentro da Terra. Todo o resto, eu posso estar esquecendo de algum, eu não lembro exatamente se tem alguma que eu estou esquecendo, mas ela, assim, ela vai ser irrelevante em relação ao resto. Por que eu estou falando todo o resto? Plantas, que a gente come a energia solar, porque elas tiram a energia do sol. Então, todas as plantas, elas são mini usinas de energia solar, tá? Todas as florestas são usinas de energia solar. Tudo que você come vem de energia solar, porque a planta sintetizou o carbono, a glicose. A glicose não, carbono. Agora não lembro se é glicose. Não, glicose é o que a gente transforma depois. Mas o carbono que ela transforma em açúcares, a palavra que eu queria falar é açúcares. Então, vem dessa energia solar, vem da reação da fotossíntese. Energia eólica é uma energia solar, porque ela existe por causa da diferença de temperatura que o Sol aquece a Terra, então, na verdade, ela é uma derivação da energia solar. Carvão e petróleo é energia solar, porque carvão e petróleo é energia solar estocada há muito, muito tempo. Carvão é parte da degradação, né, da decomposição de corpos que um dia foram energia solar. Na verdade, eles fizeram parte de uma cadeia de alimentação que vinha da energia solar. A energia solar era muito mais presente do que a gente imagina, tá? Mas, assim, eu não vou entrar muito no detalhe, assim, de ficar falando, é tudo energia solar, é melhor tudo. Não é o foco. Eu quero entrar no fotovoltaico e térmico para explicar mais as tecnologias, tá? Vamos começar pelo mais conhecido, que é essa fotovoltaico. Eu vou fazer as perguntas pro João. Não, sacanagem. E depois aí eu entro e explico mais a fundo. Só porque esse tema você domina, cara. Só por isso. Não, mas você deve saber, João, tem dois tipos. Vamos lá, tem dois tipos de energia fotovoltaica. Vamos ver como que você... são duas classificações. Né? Aí você já matou, já me deu a resposta. Já sabe? Já. Então manda. Nós temos dois tipos que são muito comuns no mundo, né? A energia com sistema on-grid e off-grid. Isso. On-grid é o sistema que você não usa baterias. Off-grid é um sistema que você usa baterias e a sua casa ficaria totalmente isolada da concessionária que te fornece energia elétrica hoje. Como que funciona, Luciano, a on-grid? A gente gera, abate, como que funciona esse vai e vem de energia? É bem isso aí mesmo, porque assim, antes de chegar na explicação, eu vou explicar o porquê que tem essas distinções e por que ela tem que ser conectada na rede ou ela tem que ter uma bateria. Certo. Porque, não sei se vocês repararam, mas o Sol ele não brilha o dia inteiro. Tem uma parte do dia, praticamente quase metade, que ele não aparece. É o comumente chamado de noite. Então, nessa hora, não tem como você tirar a energia do Sol, porque ele não está lá. Então, metade do dia não dá para gerar energia elétrica. Mas, eu acredito que a casa de todo mundo que está vendo a gente seja iluminada à noite, tem a geladeira, tem internet, e a gente consome energia elétrica. Então, tem essa diferença, esse descolamento do momento da geração da energia elétrica com o momento do uso da energia elétrica. Então, levando isso em conta, a gente tem que, de alguma forma, armazenar essa energia. E aí, tem esses dois tipos. Um tipo vamos pensar no que nasceu mais básico, o off-grid. O off-grid, então, o que você faz? Você armazena energia elétrica de alguma forma, não precisa ser necessariamente bateria. Você armazena energia, não elétrica, só energia de alguma forma, não precisa ser somente bateria, né? Bateria é um tipo para você armazenar energia elétrica, mas tem outras formas que você consegue armazenar. Por exemplo, você pode conectar o seu sistema de energia elétrica numa bomba de água mesmo, e aí você bombeia essa água durante o dia para armazenar essa energia de forma gravitacional, né, da água num reservatório mais alto, e você conseguir usar esse reservatório
no momento que você precisar. Isso é uma forma de acúmulo de energia, tá? Só para exemplificar. Mas no nosso caso, no fotovoltaico, é muito, muito mais comum mesmo a questão da bateria. Então, a bateria, ela resolve esse problema de você usar, né, a energia de uma outra forma. Mas, pensando assim, se você está aqui na cidade, você está conectado na rede elétrica, se você for comprar um banco de baterias, hoje no Brasil, são caros. A gente sabe disso porque a gente trabalha com no-break. Então, geralmente, quando cotam com a gente um projeto grande de baterias, o custo do banco de bateria é bem caro. Hoje em dia, a tecnologia mais usada é bateria de chumbo-aço, que é para fazer esse armazenamento da bateria. Mas eu acho que você já deve ter ouvido falar das baterias de lítio. A sua bateria do seu celular é uma bateria de lítio. Os devices eletrônicos geralmente são baterias de lítio. Sim. E elas estão sendo muito usadas agora também em automóveis, para armazenar a energia dos carros elétricos. E todo esse desenvolvimento... Você quer falar muito sobre automóveis? Fala aí o que você quer falar. Não vou falar do automóvel, não. É que eu fiquei animado porque você falou um negócio que... Eu te falo o que é. Todo o desenvolvimento tecnológico, comercial, da parte de baterias de lítio, está fazendo com que ela seja uma tecnologia extremamente viável economicamente. Eu falei, eu cheguei a comentar que no Brasil a gente usa isso aí. Por quê? Hoje um banco de bateria de lítio ele é muito mais caro do que um banco de bateria de chumbo-aço. Não vale a pena. Inclusive para sistemas de no-break. Mas lá fora, nos Estados Unidos, essa realidade já não é a mesma. Então esses off-grids já poderiam contar com baterias de lítio para conectar a casa. Eu vou dar uma pausa aqui nessa questão de conectar a casa. Vou explicar o on-grid e depois a gente volta nesse tema. Por quê? Porque o mais comum hoje, principalmente no Brasil, e tinha sido mais comum na Europa, em todos os lugares, é você conectar o seu sistema de energia. Bom, como eu estava falando, se ficar estranho depois na sequência, porque a gente teve um problema de conexão de internet e na edição a gente vai tentar arrumar. Eu estava falando que lá na Europa, quando estourou, né, a energia solar fotovoltaica, Estados Unidos, Europa, o que eles faziam? Eles pegavam os módulos e instalavam nas casas, por exemplo, e as casas, elas, enquanto estava sol, né, estava gerando energia elétrica, parte da energia elétrica que você consumia na sua casa, você ia lá e o fotovoltaico estava provendo essa energia. E aí o excedente vai para a rede elétrica e tanto é assim, se você monta esse sistema com seu relógio normal, aquele relógio medidor, né, ele gira ao contrário. É engraçado. Mas assim, tem medidores específicos para isso. Tá? Então, você meio que cria... Então, quando essa energia vai para a rede elétrica, ela fica como se fosse um crédito para você. E aí esse crédito vai sendo abatido no uso. Em alguns países, quando eles quiseram realmente incentivar isso, eles fizeram com que você podia vender a sua energia na rede elétrica. Então, aquele excedente, em vez de ficar crédito, como é no Brasil hoje, fica um crédito para você usar em outros meses, você podia receber da concessionária esse valor. Então tinha muita gente que instalava o fotovoltaico gigante na casa, muito maior do que usar, e falava assim, essa aqui é a minha aposentadoria. Superdimensionava o projeto para lucrar, né? Eu vi Isso aí cresceu bastante a questão do incentivo, né, da energia solar. Eu vi uma reportagem até que recente, cara, também que você comentou. As empresas privadas de energia, de distribuição de energia, estavam se juntando para tentar acabar com essa questão de você gerar e ficar com crédito, porque nessa questão eles estão perdendo dinheiro. Não sei se foi para frente ou não, mas vale a pena pesquisar depois para ver como que tá isso. O maior problema é assim, porque as distribuidoras elas não perdem dinheiro com isso, porque na verdade o que acontece? Se você for olhar a sua conta de energia elétrica, você paga por 3 serviços, que é a geração, a transmissão e a distribuição. Então a concessionária, aquela que tem o fio que chega na sua casa, só fica para ela o valor da distribuição. Tudo bem, tem algumas taxas ali no meio, alguns serviços que ela também ganha dinheiro, mas você realmente paga para ela o custo por uso da infraestrutura, entendeu? E
o que você gera de energia, ele abate do que vem lá da transmissão e desculpa, a transmissão e distribuição é junto, que é o TUSD. E depois tem a taxa de geração, agora eu não lembro o termo que está na energia elétrica. Então, na verdade, você está só abatendo ali lá na frente o que é a geração da energia, né? Você ainda tem que pagar, de certa forma, a distribuição. Porque, por exemplo, o que acontece? Aqui na minha casa eu tenho, né? Então, o que acontece quando eu gero mais energia do que eu consigo consumir no mês? Eu não fico sem pagar a conta de energia elétrica. Eu pago um mínimo por lei, entendeu? Porque eu tenho que remunerar a distribuidora. Ela vai receber dinheiro por causa do investimento dela. Mas eu não estou comprando a energia do cara lá na ponta que está gerando energia elétrica, entendeu? Não é tão simples assim, porque tem uma questão de geração e demanda, às vezes os caras têm que comprar energia no mercado para poder fechar a conta, mas a gente não é a distribuidora que está se ferrando porque a gente está colocando colocando energia solar. O que ferra, entre aspas, a distribuidora é que à medida que vai crescendo o número de instalações solares, a rede dela tem que ser mais inteligente. Então, teoricamente, teria que fazer investimento para a rede dela ser mais inteligente, investimento em aumentar a infraestrutura, mas isso é o futuro, sabe? A gente as distribuidoras vão ficar com rede burra. Então, todos os países estão investindo em redes inteligentes, entendeu? Então, tem um ponto aí, talvez eles não queiram fazer esse investimento em redes inteligentes. Porque imagina só, no futuro, imagina que você está num bairro onde todas as casas têm energia solar fotovoltaica. E aí elas estão lá gerando no pico, assim, meio-dia, solzaço, gerando pra caramba, quase o máximo que ela consegue. E de repente passa uma nuvem naquele bairro. Você tem uma carga que está gerando e de repente, instantaneamente cai. E essa energia que estava gerando o bairro do lado, ela instantaneamente não tem. Então você precisa ter pontos de infraestrutura de rede inteligente para colocar talvez algumas aí entram baterias, né? Entram baterias, grandes bancos de baterias locais para compensar isso aí. Então não é um negócio tão simples assim. Os países que têm muita energia solar, eles têm essas redes mais inteligentes. A nossa ainda não acho que não dá conta. Não sei, eu não sou especialista na parte elétrica aí. Vou ligar para um colega meu aqui. Pelo pouco que tem instalado, por exemplo, na minha casa aqui, nesse bairro que eu moro, eu sei que tem 3 casas que tem, mais ou menos umas 300, assim. Então, não faz tanta diferença em relação ao total, o que tem de energia solar. Mas, sei lá, se 100 casas tivessem energia solar fotovoltaica, aí o gerenciamento ia ser um pouco mais difícil, sim. Tá, aí eu tinha feito aquela pausa pedido para segurar a questão do on-grid, né? Por quê? Hoje, se você for instalar na sua casa, se você for comparar preço, não faz nenhum sentido você colocar banco de baterias para manter sua casa isolada. Porque a rede da distribuidora funciona como uma grande bateria para você. Você gera energia, joga para lá e depois pega de volta, né? Então, você teria que comparar o seu investimento com o banco de baterias em relação ao quanto você paga aquele mínimo com a distribuidora, que é bem baratinho, assim. Então não faz sentido colocar um banco de baterias. Mas lá nos Estados Unidos, uma tal de uma empresa chamada Tesla, não sei se você já ouviu falar dessa empresa, os caras investem muito em bateria, eles têm aqueles power banks, que são bancos de bateria que você coloca na parede, né? Eu não sei se ainda é esse produto, mas quando eles estavam desenvolvendo essa parte, é isso. Já em alguns lugares chega a ser até viável isso aí. Então, assim, tem estudos mostrando que talvez valha mais a pena, em alguns lugares, o cara se desconectar da rede elétrica e ficar só com a geração local. E ainda mais porque numa casa que você tem um carro elétrico, e esse carro elétrico está plugado na sua rede da sua casa, e você está gerando energia elétrica e abastecendo o seu carro, à noite você pode usar a energia do carro para abastecer a sua casa. Então o carro funcionaria como um banco de bateria também. Cara, você citou um negócio muito louco. Há uns tempo atrás, eu fui num evento que a gente chama de Salão 4 Rodas. E lá, a Honda fez exatamente isso que você está falando. Eles têm um modelo elétrico lá no Japão, e no porta-mala desse carro tem um pack de bateria removível, tipo uma maleta. E aí, tudo que é excedente do carro, que ele não usa ao longo do dia, fica armazenado lá.
um sistema de gerenciamento nervoso. E aí, assim, na garagem da casa, tem uma tomada geralmente próximo de onde o carro fica, a pessoa vai lá, pluga um cabo e transfere o remanescente do carro para casa. E é esse modelo que você está falando, cara. É animal e já está funcionando. É muito show. É Rendezvous, não lembro o nome do carro. Provavelmente no futuro vai ser mais um híbrido, assim, lugares que vão ser conectados à rede elétrica, ou on-grid, e lugares que vão ser off-grid. Essa questão de tecnologia, assim, de energia, sabe, não tem um negócio que fala assim, vai ter uma coisa que vai substituir todas as outras. Não, é sempre um misto. Provavelmente vai ter uma predominante, como no Brasil tem uma predominante que é a geração hídrica, mas você tem todas as outras formas de geração também. Com isso que eu falei com um asterisco quando eu for... Não, eu já vou falar agora. Tem um cara que eu sigo bastante, que ele estuda disrupção tecnológica. E esse que eu vou falar agora, eu acho que a gente vai gravar um podcast só com esse tema que eu falo. Ele tem estudado as disrupções tecnológicas na história, e ele está estudando algumas que estão acontecendo agora. Em resumo, assim, ele acha que a energia solar simplesmente vai realmente substituir as outras, no final das contas. Potencial tem, né? Recente bem pouquinho, mas assim, o que a energia solar vai poder fazer é muito mais. Então, a gente vai ouvir muito mais de energia solar. Assim, nos próximos 10 anos, provavelmente, os Estados Unidos vai mudar muito a matriz deles energética. Outros lugares também. Provavelmente o Brasil vai demorar mais uns 10 anos. A gente é sempre bem atrasado. Mais por questão política do que por questão técnica. A gente tem empresas capacitadas, a gente tem gente capacitada para fazer, mas os incentivos não existem para acontecer. Na verdade, assim, não precisa de incentivo, aí que tá. Hoje em dia, a energia solar não precisa de incentivo para ser competitiva nos outros países. O que a gente tem no Brasil é um desincentivo, que é o que você comentou lá das empresas se juntando, a ANEEL tomando providências contra a energia solar. Então, a gente vai ter muito lobby, assim, tentando prejudicar a energia solar, até chegar um momento que não vai ter como competir. A energia solar vai entrar derrubando tudo, como é a energia eólica hoje. Quando você vai ver leilões de energia, ninguém consegue competir com o preço da energia eólica. A energia eólica no Brasil hoje é simplesmente a mais barata. E eu estava vendo uma reportagem, e acho que saiu em várias matérias, as maiores fazendas de energia solar no Brasil estão em Minas Gerais e são de propriedade particular, para segurar fazendas gigantescas, cara. Acho que a maior do Brasil está em Minas Gerais. E é tudo particular, desde a infra, a coleta de energia, a gestão, tudo. Para esses caras estão sendo viáveis, e alguns fazendeiros estão distribuindo a energia para pequenos vilarejos em torno deles, né? A energia convencional não chegaria com tanta facilidade. E, cara, eu achei uma atitude muito bacana. Muito bacana. Para completar a parte de energia fotovoltaica, eu ia citar isso. A gente só falou até agora da residencial, né? Mas sim, como funciona o sistema elétrico brasileiro? A empresa, a EPE, Empresa de Planejamento Energético, acho que é isso. Ela faz lá o cálculo de quanto vai precisar acrescentar em capacidade instalada de geração, e eles fazem os leilões para grandes empresas entrarem, montarem usinas, e essas usinas abastecer o sistema elétrico brasileiro. Esse leilão, eu não estou acompanhando, então eu não sei exatamente como está hoje, mas um tempo atrás era assim, tinha leilão de reserva e leilão para começar a gerar. Então o leilão para começar a gerar assim, era menor preço, então geralmente a hidrelétrica entrava com preço lá embaixo, ganhava um monte, aí alguma outra usina de gás ganhava, alguma outra coisa assim. E para incentivar a energia eólica, eles fizeram um programa que eu não lembro agora o nome, precisa ver o programa. Depois eu vou pesquisar e lembrar do programa, eu não lembro exatamente de cabeça. E aí era um programa para só leilão de energia eólica. E isso aí deu um belo do incentivo. Resultado. Hoje, eu não sei exatamente como está, mas há alguns anos, ninguém conseguia competir com a energia eólica. Ninguém. Até que eu acho que tiveram que separar leilão para deixar a eólica lá e para as outras fontes conseguirem ganhar alguns leilões, entendeu? E ninguém conseguia competir com a energia eólica.
caminho, né? Então, assim, não, a energia solar não são só os módulos que você coloca no seu telhado. Existem usinas centralizadas, onde eles geram no local para jogar na rede elétrica. E o legal é que tinha um estudo, não sei se foi para frente, tomara que foi, mas eles estavam querendo aproveitar os próprios parques eólicos que tinham muita área não utilizada para colocar as energias solares lá, as usinas solares lá. Por quê? Porque você já aproveita a infraestrutura, porque tem infraestrutura de cabeamento chegando no parque de usina eólica. Né? Então, assim, tem muito espaço para esse tipo de energia crescer no Brasil, ainda mais porque o Brasil é um dos países, se não for o mais, eu acho que não é o mais, talvez perca para a Austrália. Mas é um dos que mais tem insolação. Assim. Então, o potencial está aqui mesmo. E só para ver a vergonha nossa nesse quesito, o Brasil em 2019 tinha uma capacidade instalada de 4.500 megawatts, vai dar 4 gigawatts, 4,5 gigawatts pico de potência. Tá? Gigawatt pico é uma unidade assim para poder balizar tudo, tá? E praticamente empatado com 20 megawatts a menos está a Bélgica. Ou seja, a Bélgica instalou a mesma coisa que o Brasil. A Bélgica. E a Bélgica em relação ao Brasil é o quê? Brasil, Bélgica. Eu acho que tem aqui a quantidade do... Não, o que era 5.7? Tem um dado aqui também legal, 22 watts por capita no Brasil contra 394 watts per capita na Bélgica. Então é isso, nós estamos comparando a Bélgica com energia solar, fotovoltaica. Bom, vamos falar agora um pouco do outro tipo de energia solar, que é a térmica. Lembra? Eu falei que tinham dois tipos, né? E um terceiro. Isso eu fiquei curioso, porque fugiu totalmente do que eu... Solar, João. A energia térmica eu sei que é energia proveniente do solo terrestre, mas agora solar térmica não consigo imaginar, de verdade. Não... A fotovoltaica, o efeito fotovoltaico que o Becquerel descobriu, que a gente mostrou lá no começo, é a capacidade da tecnologia transformar a energia solar em energia elétrica, né, para a gente aproveitar na forma da energia elétrica. Mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência de sair no sol no verão ao meio-dia, de sentir a sensação desse sol. Que o negócio esquenta. Absurdo. Esquenta, né? Ainda mais se você tá na cidade onde tem asfalto. Esquenta pra caramba, não esquenta? Então, um outro jeito de usar a energia solar é usar diretamente o calor que você consegue gerar a partir do sol que bate em alguma superfície, né? E, bom, vou separar assim, eu também vou separar a térmica em dois tipos, tá? Só para, assim, fins didáticos desse podcast, não é que esses são os tipos mesmo, mas foi a forma que eu pensei só para falar sobre isso, que é o comercial e a pesquisa. Tá? O comercial, vocês já devem ter visto o mais comum, os dois mais comuns, que é aquelas placas que ficam lá no telhado para esquentar água de banho, geralmente usado para esquentar água de banho, ou água da casa em geral, assim, que é bem parecido com o módulo fotovoltaico, mas na verdade o que acontece? Por dentro passam tubos, e aí esses tubos é onde a água está passando e ela está esquentando via esse sistema. E aquecimento de piscina, que é como se fosse um monte de mangueirinha, assim, que é mais ou menos o mesmo princípio do aquecimento térmico para banho, só que você não aumenta muito a temperatura, você mantém ela um pouco mais baixa. Você perguntou alguma coisa? Sistema de serpentina, né? Só que é o contrário, em vez de gelar, faz exatamente o contrário. Uma serpentina, tem alguns modelos que são realmente uma serpentina, tem outros que são como se fosse um tapete, assim, no telhado. E a função, e a diferença deles é justamente a temperatura. No banho, você consegue esquentar bem a água, assim, a ponto de... a gente tem um sistema aqui na casa, mas no momento ele não está funcionando porque estourou o acumulador de água, né, de água quente, né? E a gente não mandou consertar. Mas no circuito tem uma válvula que protege para não passar água muito quente, porque podia queimar a gente se não tivesse essa válvula. Então ela limita se não me engano, a uns 40 graus a temperatura. Não sabia que chegava a esse potencial, não. Eu pensei que era esquentar a água, mas não a ponto de escaldar uma pele. E tem válvula de segurança no
o pessoal chama de boiler, mas tá errado, porque boiler é um reservatório que você esquenta a água nele, né? Ele é só um reservatório térmico. Nesse reservatório térmico você tem que colocar válvula de segurança para, caso forme vapor, a pressão poder sair também. Então esquenta bastante. Por quê? Se pressurizar. Porque funciona assim, a água ela fica passando num circuito ali dentro. Então, imagina que ela passa e esquenta um pouquinho, depois ela volta para o reservatório, passa e esquenta mais um pouquinho, ao longo do dia ela vai esquentando bastante, bastante. E tem dois efeitos ali. O primeiro, se você reparar, a tubulação e as aletas, elas são pretas. Por quê? Porque o preto absorve muito mais energia solar do que o branco. O branco reflete muito mais energia solar, a cor branca. Então, se você quiser, por exemplo, passar calor na rua, você sai com roupa escura. Todo mundo sabe, meio empírico. Se você não quiser passar calor na rua, você sai com roupa clara, né? Justamente porque ela reflete. E a partir do momento que o sol incide, o sistema ele tem essa parte de aleta, geralmente a parte de baixo é um alumínio, um metal para aguentar a temperatura, e a parte de cima é vidro. Por quê? O vidro ele é transparente para a luz solar. Tanto é que aqui atrás, vocês estão vendo lá fora, que nada mais é essa casa que está aqui, é a luz solar que bateu lá, refletiu, e atravessou o vidro e vem em direção aos nossos olhos. No caso, vocês estão vendo a luz que a câmera está captando, né? Mas se eu olho para trás, eu vejo a luz que bate diretamente e vem para meus olhos e o meu olho capta essa luz refletida. E esse vidro, ele deixou passar essa onda eletromagnética que é na forma de luz no range do visível. Então, o vidro sempre deixa passar a luz solar, porque essa luz solar está num range de frequência de onda que é o chamada luz visível. É visível porque é o que os nossos olhos conseguem ver. Sim. E ele é transparente, ou seja, ela deixa passar. Quando essa luz bate ali nas aletas e esquenta a água, ela emite radiação. Não sei se você já chegou perto de um forno de pizza, por exemplo, só do lado dele, nem chega a encostar, você sente um calor. Já sente calor. Porque aquela parede está tão quente que ela começa a irradiar calor. Isso também é uma onda eletromagnética, da mesma forma que a luz visível, só que ela está na faixa do infravermelho. O infravermelho a gente não enxerga. Tanto é que existem câmeras infravermelhas que pegam essa faixa de emissão. Esse infravermelho, ele está relacionado à emissão de calor. A faixa do infravermelho, o vidro é legal por quê? Porque ele é opaco, ele não é transparente. Então aquela energia que entra naquele sistema e esquenta aquela parte preta, quando ela vai tentar sair na forma de infravermelho, ela não consegue passar, porque o vidro não é transparente para ela. Então ele acumula mais energia aí no meio, que é o tal do efeito estufa. Tá? O efeito estufa também é isso. Então esse calor aí no meio ajuda a manter esse sistema mais quente. Por isso que ele é diferente do de piscina. O de piscina não tem esse vidro. Porque você não quer esquentar muita água a ponto de você não conseguir entrar na piscina, né? Então ela fica rodando ali, mas aquele calor que é mandado para o céu no infravermelho, no de piscina, ele vai embora porque não tem o vidro. Então essa é a diferença dos dois, é justamente para você conseguir chegar a temperaturas maiores ou não, por causa dessa troca de calor com o ambiente que faz o efeito estufa e o vidro. Falei muito, agora cansei, deixa eu tomar uma água. Ficou alguma dúvida aí? Não, eu achei legal, tipo, a questão do trabalho com um tipo de material para ganhar a eficiência energética, que você conseguir esquentar mais ou menos. Tipo, o tipo de material que você usa na composição do kit, né, do circuito no geral, ajudar muito na eficiência de ter calorias para esquentar ou não a água. Achei interessante. Outro projeto que está no meu pipeline aqui que eu quero fazer pro Laboricome é o seguinte: eu comecei a entrar numa onda de fitness de novo, porque eu preciso emagrecer, porque eu quero viver bastante, não quero morrer jovem, né? Então, uma das coisas que eu estava estudando assim, de longevidade, tem um cara que fala assim, que é um negócio legal de você fazer pro seu corpo utilizar melhor a energia que está acumulada, principalmente limpar a gordura, é você tomar banhos gelados intercalados com banhos quentes, né? Então eu vou fazer esse banho quente com um aquecedor solar. Só que eu não vou comprar, não vou gastar. Eu vou fazer um aquecedor solar que eu fiz, eu acho que há uns 15 anos, usando caixinha de leite e
garrafa PET de refrigerante. Aí você falou da questão do material, é justamente isso. É um outro sistema solar com outro material, mas ele tem mais ou menos o mesmo efeito, porque o PET tem mais ou menos o mesmo efeito do efeito estufa do vidro, assim. Ele não é tão bom assim na questão de troca de irradiação, mas assim, pelo fato de estar fechado no PET, ele não deixa o ar sair, então esse calor que fica preso ali também ajuda a esquentar a água. É aquele projeto do concentrador? Não, o concentrador é outro. É outro? É outro. Concentrador é que a gente vai entrar agora no tema da próxima parte da energia térmica. Só para registrar, assim, antes de... Oi, fala aí. Antes de você mudar de assunto, esse banho intercalado frio e quente vale por ano inteiro? Não adianta porque sábado, não. Não, porque eu vou perguntar se você tá tomando banho frio no inverno. Vai ficar registrado no podcast, cara. Inverno vai ser... Bom, vamos lá, vamos ver. Não prometo nada, mas eu tô empolgado pra fazer isso. Não, se eu tiver água quente não tem problema, porque você vai lá e depois refresca, entre aspas, na água quente. Só para terminar a parte do térmica, existe um outro tipo de aquecimento solar que também é de mais uso comercial, é que no Brasil a gente eu não conheço nenhum lugar que tem. Ao invés de passar água nesse sistema, é um sistema que passa ar, e ele serve para aquecer ambiente. Então lá nos países europeus, nos países de temperatura mais fria, então eles têm um sistemão lá é bem parecido com de esquentar água, mas ele serve para esquentar o ar, e esse ar vai ficar depois lá dentro da casa, e eles conseguem economizar energia no aquecimento das casas, tá? Existe esse sistema comercial também. O outro ponto da energia solar térmica que eu quero falar, eu chamei aqui de pesquisa. Por que pesquisa? Apesar de ter já algumas plantas comerciais, ele tem muito hoje em dia ainda caráter de pesquisa. Quando eu fiz o meu mestrado, lá entre 2013 e 2015, eu fiz de energia solar nessa parte de pesquisa. Então, o meu projeto em si foi uma cavidade, um receptor de cavidade para energia solar concentrada, tá? Então, esse pessoal que começou a pesquisar essa parte de energia solar, qual que é o princípio? Imagina que você tem um espelho, tá? Espelho reto, né? Espelho... me fugiu agora o termo. Flat. Chato. Assim, ele não é curvo, né? Ele é retinho, tá? Sim. Tá? Então, se você pega o sol e reflete ele, você vê lá a marca da reflexão do sol, certo? Você aponta, assim, o sol, ele vem, reflete aqui, você põe no chão e você vê lá a marca da reflexão do sol, né? Então, nesse ponto que está ali no chão, você já tem uma concentração 2, porque eles chamam de fator de concentração 2. Por quê? Porque está batendo o sol que vem normalmente, certo? E mais a mesma quantidade de energia que você está refletindo do espelho para lá. Que na verdade seria essa área que o sol estaria batendo aqui, ela está refletindo para essa outra área ali do chão, seria mais ou menos assim. Então essa área aqui você está refletindo para lá. Na verdade não é 2, é menos que 2. Se você botar um outro espelho refletindo, você aumenta a quantidade de concentração de energia solar. E à medida que você vai adicionando espelhos, você imagina que essa energia que bateria no chão, onde o espelho está fazendo sombra, ele está indo para aquele ponto focal onde está refletindo o espelho. Então você vai juntando vários espelhos para aquele ponto ali vai esquentar bastante. Quem nunca fez aquela brincadeira de colocar uma lupa no sol para ver onde o raio solar ia concentrar e ver se ia queimar alguma coisa, certo? É mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, tinha até pesquisas fazendo lentes ao invés de espelho. Mas as lentes acabaram ficando ultrapassadas na pesquisa e o pessoal começou a usar mais espelho que dava para concentrar mais. Então, à medida que você vai conseguindo concentrar cada vez mais, aquele ponto focal da energia solar ele fica muito quente, muito quente. Um colega meu lá, ele tinha feito, ele estava fazendo doutorado, no mestrado ele fez um concentrador e ele colocou assim, no ponto do concentrador madeira, a madeira começava a pegar fogo, o papel começava a pegar fogo, porque fica realmente muito quente, e se passasse a mão ali ia queimar, tinha que tomar cuidado. Então, as pesquisas assim da parte térmica usavam muito essa questão dos concentradores, né? Eu acho que hoje em dia não está indo muito mais para frente, porque o fotovoltaico meio que venceu a briga. Porque gerar energia elétrica, depois você consegue usar a energia elétrica de várias formas, né?
E à medida que está barateando cada vez mais a tecnologia do fotovoltaico, eu acho que ela vai ganhando cada vez mais espaço. Mas talvez haja algumas aplicações muito específicas, como por exemplo, eu estava estudando como transformar, separar a água, a molécula de água em oxigênio e hidrogênio a partir da concentração solar. E aí você conseguiria produzir hidrogênio dessa forma, usando só energia solar e água, e uns catalisadores lá no meio. Então isso aí ficou muito mais regado assim, a parte da pesquisa. Libera a minha tela aqui, João. Mas em compensação, se você for ver, as pesquisas, elas são muito mais legais. Assim, os equipamentos de concentração solar, eles são muito mais legais de ver do que uma usina fotovoltaica. Ela é meio chata, ela é só um painelzão. É uma plantação disso aqui, gente, ó. Literalmente. Um monte disso aqui no chão, assim, inclinado. Isso aqui é um modelo que ele é o parabólico, a calha parabólica, né? Parabolic trough. Como é que funciona? Ela é uma versão 2D, depois você vai ver que tem a 2D e a 3D. O Sol bate aqui, então o Sol ele tem que entrar paralelo a essa entrada aqui da calha parabólica. Então, se a luz do Sol entrar aqui e refletir no espelho, ela vai vir direto para essa linha aqui, onde vai passar um fluido e esse fluido vai esquentar. Só que o que acontece? Essa estrutura toda, ela tem que acompanhar o Sol. Então, se o Sol vai subindo no céu, ela vai acompanhando. Ela tem que sempre estar paralela. O Sol tem que sempre estar paralelo a essa área que é a entrada aqui. E por que chama parabolic trough? Porque a forma geométrica parábola, ela tem uma característica de que toda linha que vem paralelo à projeção da área de entrada dela. Agora é difícil explicar assim. Vou dar um exemplo. Quem já viu antena parabólica? Um monte de gente. Você vê que ela é uma boca aberta, assim, né? Uhum. Ela chama antena parabólica porque essa forma que a antena faz, ela é um pedaço de uma parábola completa, tá? E aí você vê que sempre o receptor da antena é um pontinho ali no meio. E geralmente ela está apontada para algum lugar. Quando é antena parabólica de sinal de TV, ela está apontada para onde está o satélite, né? E ela não muda de lugar porque o satélite não muda no céu onde ele fica. Então, todo sinal que vem aqui da antena parabólica, né, nessa entrada, ele está vindo perpendicular a essa entrada, ele reflete na superfície da antena parabólica e vai para aquele ponto lá onde está o receptor. É a mesma coisa, só que aqui ela está com um corte linear, né? Então, na verdade, o receptor, em vez de ser um ponto, é uma linha aqui nessa calha parabólica. Mas existem também os sistemas que são tipo antena parabólica. Aqui, ó. Então, tá vendo? Essa aqui é uma antena parabólica de energia solar. É literalmente isso. Então, ela vem, o Sol vem, bate, reflete aqui nessa superfície da parábola e vem para cá, como se fossem várias, aquela explicação do... até para ver que são vários espelhos nesse aqui. Tem uns recortes. Os vários espelhos vindo para cá. A única diferença é como o Sol ele se move no céu, então essa área aqui, essa superfície da entrada, ela tem que acompanhar o movimento do Sol, para ele ficar sempre perpendicular, paralelo, não, é perpendicular, falei tempo para, mas ele é perpendicular a essa área aqui da entrada da parábola, tá? E aí é muito legal, porque assim, tem vários tipos, né, desse concentrador de ponto. Então, já mostrei isso aqui, já falei, ele concentra numa linha, né? Agora eu vou falar um pouco mais dos que concentram num ponto. Então tem aquele, tá? Tem esse aqui. Deixa eu ver se é parabólica, só... Tá. Nesse aqui, aí depois o que muda é o que você vai colocar aqui para utilizar essa energia solar concentrada. Nesse caso aqui, eles estão usando um steam engine. Então eles estão usando um motor a vapor, tá? Inclusive quando eu estava fazendo mestrado, tinha um colega meu que ele estava fazendo, justamente estudando motores a vapor para colocar em concentradores solares. E aí depois você aproveita esse vapor como era utilizado na Revolução Industrial, né? O vapor para gerar trabalho mesmo. Sim. Um outro motor que dá para colocar aqui, que é bem legal, chama Stirling Engine, que é um motor de combustão externa, né? Você está acostumado com motor de combustão interna, existe o Stirling, que é o externo. Você põe uma fonte de calor, e essa fonte de calor que é externa, ela não queima dentro e explode, como é o motor do carro, por exemplo. Ela está fora, esquentando um bulbo. Nesse bulbo tem um ar, né, um fluido, um gás, na verdade. E aí o pistão, ele fica
comprimindo e o pistão ali, o bulbo, o ar fica comprimindo, expandindo, aí ele faz o motor girar. Então esse é um tipo de dispositivo que dá para colocar aqui na saída desse concentrador parabólico. Isso que eu acho que não foi muito para frente, apesar de que os projetos mais legais que dá para a gente fazer em casa, eles têm meio que esse conceito do sistema solar parabólico, assim, com uma peça só, né? Porque o que estavam tentando fazer deixa eu pegar aquela foto que é mais legal. Eu tenho essa. Em escala industrial, são os concentradores de torre. Então, ao invés de ser uma parábola, na verdade aí é aquela coisa que eu expliquei dos vários espelhinhos. É um campo cheio de espelhos e eles estão mudando, eles têm que mudar em direção ao sol. O que acontece? O sol bate aqui e esses espelhos estão refletindo o sol por um ponto aqui nessa torre. Então, aqui nessa torre tem um receptor e aqui está acontecendo algum processo industrial. Então, aquilo que eu estava estudando na questão do hidrogênio seria mais ou menos alguma coisa desse tipo, né? O receptor de cavidade estaria aqui no meio para receber essa energia solar e fazer alguma transformação. Então, esses projetos de energia solar térmica de pesquisa pensando assim, são os mais legais, mas eu acho que não são os mais econômicos, obviamente econômicos hoje, porque o fotovoltaico, de novo, eu acho que ele vai vencer essa disputa aí, cada vez barateando mais a tecnologia. Deixa eu ver se tem mais algum, só para mostrar, porque esse aqui tem o motor Esse Stirling. É legal, hein? Ó. Agora não dá para ver. Esse é o motor Stirling que eu falei. Ele tem um motor aqui na ponta. Então esse motor está girando. Aí ele tem um motor acoplado num gerador, né? Um alternador. E aí ele está girando energia elétrica e saindo para cá. Tá? Isso é legal. Não, esse é bem legal. Assim, quando você for ver como engenharia mesmo por trás. Ó, essa aqui é uma outra foto aérea de uma torre. Deixa eu ver se dá para ficar maior. Tá vendo? Isso aqui são vários espelhos que ficam refletindo nessa torre aqui. E aí aqui tem o produto. Olha o tamanho da escala do negócio. Não sei se dá para ter noção. Deixa eu ver. Imagina você ter que ficar controlando esses espelhos ao longo do dia para redirecionar o raio solar para o centro. Cara, imagina a automação que não tem ali. Isso que eu fiquei pensando. Porque cada espelho ele está posicionado diferente, né? Então, ele vai se movimentar de uma forma diferente e ele tem que refletir de uma forma diferente. Por exemplo, esses aqui são bem diferentes desse aqui. Então, a automação para controlar esse cara aqui é diferente dessa aqui. Então, imagina só a programação centralizada que o cara não tem que fazer para conseguir fazer esses espelhos. E assim, Peraí, eu acho que nesse caso aqui... Puta de um computador para fazer tudo isso. Eu acho que nesse caso aqui, como ele está dando a volta 360 graus... Eles fizeram desse jeito para não ter uma automação muito grande. Então, na verdade, eles não estão refletindo 100% do tempo, eu acho. Não tenho certeza agora. Mas aquela que eu mostrei antes, que ele está só de um lado... Entendeu? Então, essa que está redonda, ela não precisaria ficar acompanhando o sol, porque... Talvez tenha, mas não seja uma programação tão ferrada quanto essa aqui que é... Porque você não... eu entendi o que você falou. Porque eles já estão posicionados de um jeito que, à medida que o sol está passando, uma parte deles reflete de um lado certo. Sim. Eu não tenho certeza agora. 50 mil heliostats. Heliostat seria o nome dos espelhos. E aí eu vou até abrir para terminar meu quadro do Trello. Vou mostrar que esse aqui é um laboratório legal. Deixa eu pegar aqui. Filtrar. Sem etiquetas. Eu não vou conseguir tirar a foto inteira. Mas aqui eu fico olhando isso aqui o dia inteiro. Isso aqui, ó. Aqui nesse canto tem uma colina com os espelhos, aí eles refletem para cá. Esse aqui é um prédio que tem espelhos montados de forma parabólica, para que eles reflitam a luz solar para esse ponto aqui nesse prédio que fica na frente.
Isso aqui é um grande laboratório na França, que... Eu não lembro qual é o nome dele agora. Não, o CERN é aquele lá da Suíça, né? Que... A Suíça é o acelerador de partículas. Agora eu não vou lembrar, senão eu ia pegar a... Eu ia pegar... Como é que chama? Eu ia pegar a foto para ver melhor. Mas é animal esse negócio. É isso. Dei um apanhado geral sobre energia solar. Já estou falando aqui há quase 1 hora. Energia solar é muito mais complexo do que a gente comprar a plaquinha e achar que é gerar e utilizar energia, né? Deu para desmistificar um pouquinho disso aí e explicar. E você falou coisa que eu não manjava não, cara. Eu até anotei algumas coisas depois para ler com mais calma. Meu... Nossa. Então, assim, o pessoal já sabe, não é você comprar a plaquinha lá e instalar na sua casa. Tem todo um processo por trás, tem projeto, tem burocracia, tem projeto aprovado, o Luciano pode falar isso muito bem, muito bem. Para ligar na rede, você tem que fazer um projeto e ele tem que ter uma RT de um engenheiro, senão você não consegue fazer, não consegue instalar, a concessionária não permite que você instale na sua casa. Aí se você quiser fazer off-grid, aí você faz o que você quiser, porque a casa é sua e você não tem que entrar em contato com a concessionária. Sim. Então não é um processo simples, né, Luciano? É uma coisa mais... Porque assim, tem uma questão de segurança também. Por exemplo, se você instalar um sistema solar numa rede pública e os caras precisam fazer uma manutenção, por exemplo. Se você não desligar, se não tiver se os caras não tiverem cientes, primeiro, eles sabem que ele tem um sistema solar. Então o técnico vai lá e desliga aquele sistema solar que ele vai fazer uma manutenção. Se você não desliga o seu sistema solar e o cara vai fazer manutenção na rede, ele é um gerador ali de energia. Então o cara vai botar a mão no cabeamento, lá fazer alguma manutenção e tá recebendo energia do seu sistema solar. Então é perigoso pro cara também. Então, tem toda uma questão assim, de segurança também. Como eu falei, a rede, a concessionária precisa saber que seu sistema tá lá, porque sim, no sistema, a infraestrutura dela tem que estar ciente de que está usando a infraestrutura dela. Não é tão simples assim, não. Eles precisam saber, né, quem tem, se está ligado, tanto para cobrar, quanto para fazer essas questões de manutenção, né? Então é isso. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre energia solar, coloca aí nos comentários. Manda mensagem para a gente. Caso eu falei alguma coisa que está um pouco eu não estou tão atualizado, que faz um bom tempo que eu parei de estudar isso aí, mas se tiver alguma coisa que eu falei assim, muita besteira, porque tá desatualizado, bota aí nos comentários, eu vou gostar de saber também. E aproveita aí, segue a gente aí no YouTube para saber dos nossos conteúdos. A gente vai continuar fazendo aqui os podcasts e vai começar a subir outros conteúdos. Sim. No Instagram, @laboricomio. E o Telegram, a gente tem o nosso canal lá, que é o t.me/laboricomio. Então, você não sabe o que é o Telegram, ele é o WhatsApp, mas ele é muito melhor. É tipo um WhatsApp, mas é muito melhor. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos ficar até a próxima aí. Falou, Luciano. Até o próximo episódio com mais um assunto. Tchau. Valeu.